Olá, meninos e meninas! Iremos iniciar agora a nossa aula 24 de Lógica de Programação e Algoritmos. O que nós aprendemos na nossa última aula? Nós vimos a respeito das principais funções de tratamento em linguagem C e C++. Vimos que essas funções são importantes e podemos utilizá-las em nosso código. E vimos também a inicialização delas, que podem ser de várias maneiras. Hoje, iremos iniciar o nosso estudo através dos registros em linguagem C e C++. Nós já vimos sobre este assunto em outras aulas, mas era focado em algoritmos. Aprendemos como fazê-los em algoritmos, mas a partir de agora iremos estudar como iremos fazer registros em C e C++. E vamos relembrar um pouco o que é um registro? Registros são estruturas que contêm campos que podem ter tipos de dados diferentes. E estes registros são conhecidos como variáveis compostas heterogêneas. Declaração de registros em C e C++. Eles são definidos pela palavra reservada struct, conforme podemos observar neste exemplo. Aqui nós temos a palavra reservada struct, produto, e significa o quê? Que nós temos um registro chamado produto, que contém dois campos. O campo inteiro, que declaramos como código, e o campo descrição, certo? Que é um campo literal de tamanho 30. Então, esses dois campos, o código e a descrição, são chamados de campos da estrutura. Declaração de variáveis do tipo registros em C e C++. Aqui é importante ressaltar que o programa utiliza esse novo tipo de dado e deve-se declarar uma variável como sendo o tipo produto. No caso aqui do exemplo, foi a variável x do tipo produto. Então, considerando que estruturas representam novos tipos de dados, todas as operações e declarações realizadas com os tipos definidos da linguagem também poderão ser realizadas com as estruturas. Desta maneira, variáveis, vetores e matrizes também podem ser declaradas como sendo do tipo estrutura. Então, aqui neste exemplo que eu trouxe para vocês, nós temos a variável var, que é um vetor de 10 posições, do tipo produto, e por isso serão armazenados em cada posição um código e uma descrição. Por quê? Porque código e descrição são campos da estrutura. Aqui nós temos um segundo exemplo, que também temos uma variável var. Aqui ela é uma matriz bidimensional que contém 10 linhas e 6 colunas. E, assim como no vetor, serão armazenados em cada célula um código e uma descrição. Por quê? Porque essa matriz vai ser do tipo produto e o produto é a nossa estrutura, como nós acabamos de ver. Em alguns exemplos, é possível fazer a declaração da variável junto com a definição da estrutura no mesmo bloco de comandos, como é o caso deste exemplo aqui que podemos observar. Nós temos struct produto, no caso, registro produto, que contém dois campos, código e descrição, como acabamos de visualizar em exemplos anteriores. Só que aqui tem um diferencial. Nós estamos declarando a variável x com 5 linhas e 8 colunas, onde cada posição é do tipo produto e que contém um código e uma descrição da mesma forma que nesse registro, certo? A diferença mesmo aqui é porque estamos declarando junto com a estrutura. Acesso a membros de estruturas. Depois que uma variável é declarada, o programa poderá manipular o seu conteúdo, ou seja, os valores armazenados em cada membro da estrutura. Para que tais manipulações sejam feitas, é preciso informar o nome da variável e o campo que será manipulado. E aqui nós temos um exemplo
onde vamos armazenar os valores 1 e geladeira na variável x. Então, deve-se fazer as atribuições da seguinte maneira. Aqui foi feita a declaração de uma variável x do tipo produto e vamos inserir, atribuir o valor 1 e a geladeira, certo? O campo código é do tipo inteiro, se lembram? Então, o número 1 vai ser armazenado nele. O campo descrição é do tipo literal, então a geladeira será armazenada nela. Aqui é da mesma forma que fazíamos em algoritmos. Para visualizar cada campo, devemos utilizar a variável ponto, o campo que a gente quer visualizar. Aqui na atribuição é feito da mesma forma. A variável x, que é do tipo produto, ponto, o código, que é o campo que eu quero inserir o número 1. Aqui a variável x do tipo produto também, ponto, descrição, porque é o campo que eu quero adicionar a palavra geladeira. Aqui nós temos um segundo exemplo. Nós vamos armazenar agora os valores 5 e fogão na quarta posição de um vetor. Deve-se fazer atribuição da seguinte maneira. Aqui nós temos uma variável eletro de 12 posições do tipo produto. Então, na quarta posição desse eletro, ponto, o campo que eu quero inserir o 5, eu vou atribuir este elemento, certo? E aqui da mesma forma, eu vou utilizar a variável com a posição que eu quero, que no caso aqui é a quarta posição, ponto, descrição. Porque como ele é um campo literal, é neste campo que podemos atribuir a palavra fogão, certo? E aqui, como observação, nós temos que, considerando que um vetor começa na posição 0, a quarta posição é apontada pelo índice 3. Então, por isso que aqui é um 3, porque o 3 simboliza a quarta posição deste vetor, uma vez que começa em 0. Então, seria 0, 1, 2, 3. 3, quarta posição, certo? Nós temos um outro exemplo aqui, onde iremos armazenar os valores 11 e televisão na terceira coluna da sexta linha da matriz. Então, devemos fazer da seguinte maneira. Agora, nós temos a variável, que é uma matriz, de 8 linhas e 4 colunas do tipo produto. Então, como eu quero aqui a terceira coluna e a sexta linha, eu vou colocar bem aqui. Esta variável eletro vai ter a sexta linha e a terceira coluna, ponto código. Porque código é um campo do tipo inteiro, então é neste campo que iremos atribuir o valor 11. Da mesma forma, vamos fazer para atribuir a palavra televisão ao campo descrição. Vamos pegar esta variável eletro na sexta linha, terceira coluna, ponto descrição, porque nós queremos atribuir a palavra televisão para o campo que é literal da minha estrutura. Então, aqui nós temos uma observação que, considerando que tanto as linhas como as colunas de uma matriz começam na posição 0, a sexta linha é representada pelo índice 5 e a terceira coluna é representada pelo índice 2. Como podemos observar bem aqui. Se a sexta linha que eu quero, então vai ser de 0 a 5. Por isso aqui ficou 5. Se a terceira coluna que eu quero, então vai ser de 0 a 2. Certo? Então, o 2 vai representar aqui a terceira coluna. E o que nós aprendemos hoje? Nós inicializamos o nosso estudo sobre registros em C e C++. Registros já é um assunto que tínhamos visto em outras aulas, só que tínhamos visto como fazia em algoritmos, e agora inicializamos o nosso estudo da linguagem C e C++ com esse tipo de estrutura. Aprendemos também a declaração de registros e como fazemos para ter acesso aos membros de uma estrutura. Vimos aqui as referências, por hoje é só.
Tenha um bom dia e até a próxima aula, turma!